Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. Pessoal, hoje eu vim falar sobre vida profissional. Como você pode ir além? O que você precisa entender para conseguir mais coisas profissionalmente? Antes de começar o nosso tema de hoje, eu vou deixar um recadinho aqui para você, que é o seguinte: a viagem ao Egito está marcadíssima. Nós vamos em junho de 2016 e lá no Egito eu vou acompanhar você durante todos os passeios. Nós vamos conhecer os principais templos, o museu lá do Cairo. Nós vamos pegar lá do Cairo um avião, vamos para uma outra cidade. De lá nós vamos fazer um cruzeiro, descendo várias cidades ali pelo Nilo. E aí depois a gente pega um avião de volta e volta para o Cairo. Então, é uma viagem interessantíssima. O Egito é lindíssimo, a energia é fabulosa. Eu já fui 2 vezes, quero voltar muitas ainda. Então, se você quiser se juntar a mim, ao meu grupo, nessa viagem em junho, é só você entrar no site jornadanoegito.com.br. Estão todas as informações lá. A viagem está super facilitada, vale super a pena. Então, agora é a hora de se planejar, pessoal. Então, jornadanoegito.com.br. Então, vamos falar sobre a vida profissional. O que você precisa entender para ir além, né? A primeira coisa que você precisa saber é que depende de você. Você não, as pessoas, elas ficam esperando serem vistas, né? Elas ficam esperando que os outros a observem. Mas para que isso aconteça, você tem que entender que você precisa estar no ponto certo para ser observado. Então, significa que você tem que fazer além do que você normalmente faz. Eu vejo as pessoas muito acomodadas, as pessoas que fazem todos os dias as mesmas coisas e elas não têm nenhuma visão de como elas poderiam ir além. Então, eu vou dar alguns exemplos. Se você é uma pessoa que tem uma função X, você chega todo dia no seu trabalho, você tem que cumprir determinada função, sei lá, atender o telefone, arrumar tal coisa, e você faz tudo igual todos os dias, então você vai ser visto como alguém que faz aquele básico. Então, você nunca vai ser considerado ou considerada como uma pessoa que vai além. Então, quem é essa pessoa que é considerada para crescer, que é considerada para virar algo mais na empresa? São as pessoas, justamente, que têm uma visão mais ampla. É a pessoa que não fica esperando, é a pessoa que observa o que pode ser feito, mesmo que aquilo não esteja dentro das próprias funções. É uma pessoa que surpreende todos os dias. É uma pessoa que vai além. É uma pessoa que estuda a empresa, é uma pessoa que estuda os assuntos, é uma pessoa que se observa e descobre o que ela mesma precisa fazer para melhorar, para ajudar na empresa. Então, por exemplo, falar bem é muito importante. Se comunicar bem é muito importante. Aprender a lidar com os clientes é extremamente importante. Aprender a lidar com os amigos, com os colegas ali da empresa. Então, é importante você entender que essas coisas, você não nasceu com elas. Você precisa entender que é necessário aprender como. Aprender como é importantíssimo. Então, as pessoas que se dão muito bem, geralmente elas não nasceram com isso. Elas estudaram, elas observaram, elas procuraram se desenvolver. Então, você tem que ter em mente que você precisa se desenvolver para ser visto. Porque se você for todo dia a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas no basiquinho, você vai continuar ganhando basiquinho. Esse é o ponto. Se você quer ir além, você tem que mostrar que você tem capacidade de muito mais. E aí você vai começar a chamar a atenção, você vai começar a ser visto. E, gente, não importa se você trabalha num consultório, tem só você e mais um médico, por exemplo. Não importa. Se você for a pessoa que vai fazer diferença para o seu patrão, para o seu chefe, com certeza, um dia ele vai olhar para você e ele vai te ajudar, ele vai te incentivar. Você consegue um dia barganhar alguma coisa do tipo, por exemplo, um aumento, ou, por exemplo, uma ajuda de custo para um curso, para alguma coisa. Então, se você começar a fazer por você, você precisa entender que quem vai ser o melhor beneficiado é você mesmo, não é o seu patrão. Então, as pessoas, elas ficam muito limitadas porque elas acham que, se elas fizerem, elas estão beneficiando o outro. Mas quem está se desenvolvendo é você. Então, por exemplo, se você começa a se desenvolver e se, de repente, no lugar que você está, aqui existe um limite, você não consegue ir além, mas você está muito melhor, muito mais desenvolvido, você, claro, vai estar muito mais apto para conseguir um emprego melhor.
Agora, se você continuar na mesma, se você perde o emprego que você tem, o que vai acontecer? Você vai conseguir um emprego igual, né? Geralmente é um emprego ali basicão, onde você faz a mesma coisa, só muda de endereço. Gente, não adianta, é que nem um relacionamento. Se você não consertar dentro de você as partes onde você precisa ver, as partes onde você precisa se desenvolver, e você terminar um relacionamento, se você não entender isso, você vai encontrar lá na frente um outro relacionamento igual ou pior. Porque quando a gente não aprende a lição, a gente tem a mesma coisa para aprender novamente, para poder treinar novamente. Então tenha isso em mente. Você precisa ir além a partir de você. Para que você consiga ir além a partir de você, você precisa se desenvolver. Se desenvolver significa aprender o que você ainda não sabe. Significa observar, significa descobrir o que falta. Né? O que falta em mim? O que falta em mim, no caso, nós estamos falando da vida profissional, o que falta em mim profissionalmente? Falta eu me comunicar melhor, eu aprender isso, eu aprender aquilo? Onde eu posso aprender? Como eu posso aprender? São perguntas que você tem que dizer a si mesmo, fazer a si mesmo, porque aí você vai conseguir ir além. Se não, gente, não vai. Sabe por quê? Porque não é um milagre. Não é um milagre. As pessoas que se destacam, elas têm algo muito em comum, que é o seguinte, elas têm essa visão. A pessoa que vai além, a pessoa que consegue mais, ela tem essa visão de que ela precisa saber mais, de que ela precisa ser vista, de que ela precisa ser, justamente colocada num outro patamar, porque ela escolhe para ela mesma ir além. Agora, quando a pessoa fica no limite, ela nem enxerga isso. Então, se esse é o seu caso, está na hora de você agora começar a observar o que eu vou fazer na minha empresa. Eu vou chegar lá e vou fazer tudo igual? Ou, de repente, eu vou olhar e vou organizar uma coisa que eu nunca organizei, vou prestar atenção em algo, vou começar a fazer um curso, nem que seja online, para aprender algo? O que você pode fazer? Entenda que é por você, não é pelo outro. Porque o desenvolvimento é seu. As experiências que nós temos na nossa vida, elas ficam para sempre. São nossas, não é do outro. Por isso que a melhor forma de olhar uma experiência é olhar da forma positiva, que é justamente observando o que eu aprendi com isso. Algo aconteceu na minha vida que às vezes pode ter acontecido, pode ter sido visto como algo ruim, mas o que eu aprendi com isso? Se você observar por este ângulo, você vai entender que hoje você é uma pessoa muito melhor, muito mais experiente, uma pessoa mais vivida. Então, as nossas experiências, elas são fantásticas, todas elas, se você observar por este ângulo, claro. Então, na vida profissional, você precisa entender isso, você precisa ir além. E para ir além, você precisa entender o que falta, como você pode ser visto. E a forma melhor de ser visto na empresa é mostrar serviço. Né? Mostrar que você está entendendo melhor, mostrar que você se comunica melhor, mostrar que você está observando e fazendo as coisas de um modo melhor. Né? Eu vejo muitas pessoas encostadas, digamos assim, onde elas chegam, fazem o mínimo necessário, ficam contando as horas para acabar o dia, e aí elas repetem aquilo dia após dia. E elas não percebem que, na verdade, elas não estão fazendo por elas mesmas o que é necessário. Então, é importante você entender que, se você quer crescer profissionalmente, se você quer ir além, se você quer ganhar mais, se você quer um cargo melhor, se você quer se desenvolver na sua vida, você precisa assumir esse como. Assumir o como é observar, é aprender e é colocar em prática aquilo que é necessário. Gente, não é um milagre. É muito das nossas questões, muitas das coisas que as pessoas reclamam que não funcionam na vida delas, não acontece, sabe por quê? Porque elas não assumem esse como, elas preferem ficar na vítima, como eu falo, elas são encostos delas mesmas, porque elas não percebem que elas estão presas ali, que elas não estão observando aquilo que é mais importante. Eu vejo pessoas chegando ali no consultório e elas reclamam de todo mundo. E elas não percebem o que elas mesmas fazem. Elas não percebem que as atitudes delas
são altamente sabotadoras, dia após dia. Então, quando você tem uma atitude sabotadora, você precisa entender que você tem dentro de você uma ideia errada a respeito de várias coisas. Muitas vezes você ouve conselhos errados de pessoas erradas. Muitas vezes, por exemplo, na vida profissional, você está simplesmente repetindo algo que você aprendeu, ou melhor, que você não aprendeu. Você simplesmente está empurrando com a barriga. E não é por aí, gente. Você precisa entender onde você precisa mexer para ir além. Eu faço isso sempre com os meus clientes, que é esse olhar. A gente olha para entender. Eu olho junto com o cliente a vida dele. Eu entendo como você pensa. Eu entendo como você age. Para que eu consiga ver qual é o ponto exato onde eu preciso mexer. Claro, eu tenho bastante ajuda, tenho ajuda dos mentores que falam muito, que sopram muito, né? A pessoa tem que perceber tal coisa, aquela outra coisa, enfim. Mas eu tenho várias estratégias também para observar você. E aí, nessa observação, eu vou criar um plano para que eu consiga tirar as suas travas, principalmente as travas emocionais. E eu também, ao longo dessas sessões que eu desenvolvi, que são 10 sessões, a gente vai fazer uma grande mudança na sua vida. Por quê? Porque eu vou estruturar com você uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir. E você vai perceber que dia após dia você vai estar diferente, você vai estar pensando, vendo, agindo diferente. E a minha consulta, eu tenho esse pacote de 10 sessões. Por que são 10 sessões? Porque você não durou, quer dizer, você não demorou um dia para chegar onde você está hoje. Então, você tem muitas travas. Então, a gente faz isso em 10 sessões para ter certeza que a gente está tirando as suas principais travas, que são aquelas que são altamente impedidoras, que fazem você não ir além. Então, eu tenho 2 momentos na consulta. O primeiro momento é o momento onde eu vou conversar com você, vou te entender, vou te estruturar, vou te orientar, e o segundo momento é o momento onde eu trabalho na sua parte inconsciente, onde eu trabalho com várias técnicas, desde programação neurolinguística, enfim, muitas técnicas que vão ajudar você a mudar o que você sente. Então, a pessoa vai perceber que ela vai estar pensando e agindo diferente. E aí a grande mudança acontece. Então, é um processo bastante interessante e muito necessário, porque você precisa entender que você precisa mudar se você quer algo diferente. E não dá para mudar, não dá para conseguir o resultado que você deseja estando todos os dias da mesma forma. Então, é importante você entender que você precisa fazer essa mudança. Então, o primeiro passo é seu. Né? Eu consigo te ajudar se você chegar até mim, eu sempre falo isso aqui. Por quê? Porque você precisa entender e admitir que existe a necessidade de uma mudança na sua vida. Porque se você não entender isso, se você não admitir isto, nenhuma mudança vai acontecer. Então, olhar é muito importante. A gente está numa excelente época para olhar. Então, é importante você começar por isso, por este olhar, onde eu observo onde eu estou, eu observo onde eu quero chegar, eu defino onde eu quero chegar e eu traço essa rota. Nessa rota, a gente tem toda uma estratégia para fazer isso juntos. Pessoal, vou deixar meu telefone, a minha secretária está lá para te atender, eu atendo em São Paulo, no Brooklyn, também faço consultas via Skype, via telefone, para quem mora longe, atendo muitas pessoas de fora. O meu telefone, então, é 0 operadora 11 43 27 4301, repetindo, 43 27 4301, lembrando que eu sou Cristina Long, eu tenho lá o meu site, tenho a minha página lá no Facebook, que é Jornadas da Alma, você pode me procurar também lá no YouTube, então todos os meus vídeos, é só você colocar Cristina Long, Rádio Mundial, que com certeza você vai me achar. E tem também o nosso WhatsApp, que é 969657748, eu vou repetir, 9657748. Bom, nós estamos falando hoje sobre a vida profissional. Eu comecei falando que é importante você entender que ir além, que conseguir mais, depende unicamente de você. E muitas pessoas, elas ficam presas a uma visão errada, onde elas acham que as pessoas precisam ter piedade delas, precisam vê-las, né, sem que elas façam nenhum esforço. Então, é importante você entender, assim, que não funciona dessa forma. Por quê? Se você ficar na mesma, fazendo todos os dias da mesma forma, ficar lá no medíocre, né, que é o mínimo necessário, você vai continuar
tendo esse cargo, se continuar com ele, né? Ou se você mudar, você vai conseguir no máximo a mesma coisa. Então, se você quer passar desse patamar na sua vida, né, sair desse ciclo de sabotagem, porque isso não deixa de ser uma super autossabotagem, onde você não passa de um limite na sua vida, onde você entendeu que você só pode conseguir isso, onde você entende que a sua inteligência, a sua capacidade vai somente até esse ponto. Tá errado, gente. Quando a pessoa pensa dessa forma, quando ela pensa que ela tem um limite, que ela tem uma capacidade que é bem limitada, ou seja, ela nem concebe ir além, nem concebe a ideia de como ir além, de que pode ir além. Tem muita gente que nem parou para pensar na possibilidade de ir além. Por que isso acontece? Porque essa pessoa, ela criou dentro dela essa expectativa, limite, onde ela só consegue ir até esse ponto. Então, essa pessoa, ela não consegue nem se imaginar além. Então, ela não conseguiu entender uma coisa muito importante, que é o seguinte: dentro dela existe um limite, mas é um limite que pode ser tirado, e ele deve ser tirado de duas formas. A primeira forma é da forma estrutural, onde a pessoa precisa entender o que ela precisa fazer, ela precisa entender todos os aspectos que a atrapalham. Isso eu estou falando da parte emocional, da parte psicológica, que é importantíssima. E aí, o outro ponto que é importante é a pessoa entender sentimentalmente, emocionalmente, o que pega. Porque tem sentimentos que a gente guarda e que ficaram gravados dentro da gente de forma muito profunda. E a pessoa, ela não tem essa consciência. Então, quando ela começa a ter consciência daquilo que aprende, né, porque os sentimentos começam a vir à tona, ela começa a perceber que ela entendeu que ela é limitada, não porque ela é uma pessoa limitada, mas porque as pessoas que estavam à volta dela, geralmente quando ela era pequena, dessa pessoa, também eram limitadas. Então, você concebeu uma ideia limitada a respeito de como conseguir as coisas. Muitas vezes você ouviu coisas a respeito do limite, sobre você mesmo, sobre a vida, quando você era criança, onde você entendeu que alguém, por exemplo, pode ter chamado você de incompetente, de lerdo, de burro, ou seja, coisas que a gente ouve na nossa infância ficam muitas vezes profundamente gravadas. E aí você fica nesse limite, você concebe aquilo como se fosse uma única ideia. Só que você esquece disso, só que fica lá dentro do seu, né, da sua cabeça, lá dentro do seu sentimento. Então, é importante você entender que a gente precisa mudar tudo isso. E você precisa entender que, para fazer essa mudança, você precisa conceber uma nova ideia. A ideia de que pode, a ideia de que é possível, a ideia de que dá sim no seu caso. Gente, eu vejo tantas pessoas presas a limites, presas a sentimentos, presas a questões que estão ligadas ao pai, à mãe, aos familiares, à vida social da pessoa, né, onde ela acredita que ela não pode ir além por causa às vezes por causa de religião, de conceitos religiosos, às vezes por causa de pessoas que falaram coisas para elas, às vezes a pessoa não vai além porque ela tem um sentimento dentro dela que diz assim, que se eu for além eu vou ficar metido, vou ficar metida, eu vou ser visto como uma pessoa má, né? Porque a igreja, principalmente, criou essa ideia errada de que você não pode ir além, né? De que ir além é não ser humilde. E que você tem que ficar na humildade. Você não tem que ficar. Na verdade, ir além faz você se desenvolver, faz você saber mais. E quando a gente sabe mais, a gente é uma pessoa mais desenvolvida, a gente tem muito mais capacidade de contribuir com o mundo, contribuir com tudo à nossa volta. Então, é importante você entender que sair do limite é super necessário. As pessoas, elas só fazem aquilo que elas sabem. Elas só conseguem dar aquilo que elas têm. Elas só conseguem conceber ideias que foram trazidas para elas. Então, se você tem ideias limitadas, se você concebe coisas limitadas, você precisa aprender uma nova forma de pensar, né? Uma nova forma de agir. Se você parar para pensar na sua vida, você vai descobrir que em momentos passados você muitas vezes sabia de algo que era limitado, quando você hoje para pensar, e que hoje você conhece um outro conceito a respeito daquele assunto.
Então, essa é uma boa prova para você entender que é a mesma coisa na sua vida profissional, na sua vida emocional. É preciso conceber novos conceitos para que você consiga ir muito além. Então, pessoal, de novo, deixando o telefone lá do consultório, eu atendo em São Paulo, no Brooklyn. O telefone da minha secretária é 43 27 4301, lembrando que é 0 operadora 11, 43 27 4301. Tem também o nosso WhatsApp, que é 969657748. Repetindo, 969657748. O meu site, para você entrar lá, ver a parte de depoimentos, ver toda a parte dos tratamentos, entender melhor como funciona o meu trabalho, é cristinalong.com.br. Lembrando que Long se escreve L-O-N-G-H-I. Então, cristinalong.com.br. Se você está agora dirigindo e não puder anotar, lembra depois de colocar lá no Google, quando você entrar lá e olhar para o Google, você vai lembrar de mim. Ponha lá, Cristina Long, Jornadas da Alma, Cristina Long, Rádio Mundial, você vai achar meus vídeos, vai achar muitos artigos que eu escrevo por aí. Eu estou há quase 20 anos trabalhando como terapeuta. Desde pequena, eu tenho... Esse dom, vamos chamar assim de dom, eu não gosto de falar muito de dom, mas uma capacidade de também me comunicar com os anjos, os mentores. Escrevi um livro que fala sobre isso, que chama Anjos e Mentores, que saiu pela editora Alfabeto. Então, nas minhas consultas, eu tenho muito essa sensibilidade, onde eu vou te ajudar, e é por isso que funciona. Por quê? Porque... Eu consegui criar um método onde eu vou ali na sua raiz, na raiz do problema, onde eu consigo realmente fazer uma grande mudança. Então, ao longo dessas 10 sessões, você vai com certeza se transformar. Olha lá os depoimentos, você vai entender como funciona todo o processo. Então, cristinalong.com.br. Bom, pessoal, então... A vida profissional é aquilo que te estrutura, é aquilo que vai fazer você ter mais coisas para a sua vida, para ajudar a sua família, para ajudar a si mesmo. Entenda que nós estamos num processo constante de evolução. Evoluir é extremamente necessário. Quando a gente sabe mais, a gente evolui. Saber mais significa conseguir entender melhor. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente quer dizer o seguinte, que se desenvolver significa caminhar para frente. Quando você caminha, você tem que deixar necessariamente um monte de coisas para trás. Não dá, é como se você quisesse subir no morro, como se o seu objetivo fosse subir no morro e colocar a bandeirinha lá em cima. Só que se você subir este morro, tentar subir este morro cheio de sacos de areia nas costas, que são esses pesos desnecessários, esses conceitos desnecessários, você vai demorar muito mais. Então, a melhor forma de se livrar desses pesos desnecessários é com o entendimento, com a autoeducação, com o desenvolvimento pessoal. Quando a gente se desenvolve, a gente vai além, com certeza. Gente, qualquer pessoa que chegou onde você deseja, qualquer pessoa que quando você olha, você fala, nossa, que vida legal, nossa, a pessoa tem coisas interessantíssimas na vida, a pessoa faz viagens interessantes, a pessoa comunica-se muito bem, enfim. Quando você olha pessoas que você sonha, né, em ser igual ou que você acha muito interessante, você precisa entender algo bem básico. Essa pessoa descobriu como. Ela descobriu como chegar lá, ela estudou, ela se desenvolveu, ela tirou as travas emocionais. Então, a única diferença entre você e esta pessoa é que essa pessoa já chegou lá, está na frente, e ela descobriu como. Ela assumiu também o como fazer. Então, é importante que você também pode passar por esse processo. É possível qualquer pessoa fazer uma grande mudança, desde que ela queira. Se ela não quiser, a gente não chega em lugar nenhum, tá? Então, se você quiser, eu consigo te ajudar. Com certeza, vem até mim que eu vou te ajudar. Vou deixar de novo meus telefones, 43 27 4301, repetindo, 43 27 4301, e o meu WhatsApp é 969657748. 969657748. Pessoal, a gente ainda tem um minutinho, eu quero falar uma coisa para vocês, que é o seguinte, quando você vai além,
além de você se desenvolver e conseguir mais resultados, você vai conseguir ter um sentimento de autossatisfação. E esse sentimento é um sentimento que vai tirar você da frustração, vai tirar você dos medos, vai tirar você dos impedimentos. E você vai descobrir que você é uma pessoa fantástica, que vale a pena viver, que é gostoso fazer as coisas na vida. Então é importante entender isso. Se sentir feliz é o nosso objetivo. Aprender a se comunicar, a se relacionar com as pessoas é um outro objetivo importante. Então você precisa se colocar no seu caminho, na sua missão. Essa é a sua missão, a missão onde você trouxe uma expectativa de vir para cá, aprender algo, se desenvolver, experimentar a vida. Então, se você não está conseguindo fazer, é porque tem algum conceito errado aí. Então, por favor, procure ajuda, venha até mim que eu vou te ajudar e com certeza a gente vai fazer uma grande transformação.